Olá, gente, tudo bem? Tem uma coisa que eu gosto é de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Quando eu ouço a palavra obediência e submissão, você sabe a diferença entre obediência e submissão? O autor John Bevere, carinhosamente guiado por Deus, ele nos mostra em seu livro, Debaixo de Suas Asas, a promessa de proteção debaixo de sua autoridade está a diferença. Então confira nos capítulos e procure os melhores momentos para desfrutar destas mensagens poderosas. Nós podemos obedecer e nem sempre sermos submissos, sabia disso? É verdade. Nós temos que respeitar as autoridades constituídas por Deus. É verdade. Ainda que você esteja numa posição dada por uma autoridade que é maior que a sua. Por exemplo, submissão possivelmente causa o maior número de mal entendioso entre os cristãos. Então discutiremos o assunto difícil nesses capítulos durante esse tempo. Eu ensinei sobre estarmos sobre a cobertura e repetidamente ouvir questões como estas. Obediência, ela é incondicional? E se eu não concordar com a decisão do meu líder? E se a autoridade estiver tomando más decisões? E se uma autoridade me disser para fazer algo errado? Onde fica a linha divisória entre nós? Olha só, estas são as excelentes questões que precisam ser respondidas se quisermos confiantemente nos submeter à autoridade. Para começarmos, olhemos o livro de Hebreus 13, versículo 17. A Bíblia diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar conta, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O escritor distintamente exortou-nos em duas coisas. A primeira é obedecer àquele que governa sobre nós. O segundo é sermos submissos a eles. Estas são as duas coisas distintas. E aqui é que muitos ficam confusos. Não podemos obedecer e não necessariamente sermos submissos. Então, para explicar esta palavra, essa mensagem, permita-me compartilhar um exemplo pessoa não sendo alimentado. Como mencionei no capítulo anterior, eu trabalhei para grandes igrejas na parte do Brasil, já fui líder de grandes igrejas em vários lugares do Brasil e após uma pequena carreira no meu campo ministerial, servi lá por 16 anos e meio como pastor, como bispo, e foi uma posição de aprendizado maravilhoso. No primeiro ano fiquei entusiasmado ao ver que Deus pôde permitir que eu servisse nesta posição em seu reino. Eu me lembro de até que haver pensado eu deveria pagá-lo por estar sendo permitido de fazer isso. Esta fase da lua de mel durou cerca de muito tempo e depois começou a desaparecer, primeiramente
de uma forma sutil e depois de um declínio rápido, quanto mais perto eu chegava, mais defeito eu via em mim. A novidade do entusiasmo não funcionava, mas camuflarem eu estava tendo dificuldade e questionamento com relação a que eu precisava. E não demorou muito tempo, estas imagens começaram a me perturbar e eu estava discordando mais do que concordando com a maneira com que as pessoas eram feitas, com os problemas eram resolvidos e as decisões eram tomadas. Então, veja bem, meu querido, minha querida, nesses comentários que eram feitos, que não pareciam se diferenciar do que eu havia ouvido num certo lugar secular. Se eu mencionados fossem empregados, eu saberia que era uma questão de tempo e que seriam demitidos ou iriam deixar o lugar onde Deus tinha dado a eles para estarem. E quantas pessoas saem da posição e vão se aventurar por este mundo sem Deus, sem nada. Muitas das vezes a gente não percebe que os problemas estão em nós. Alguns dias mais tarde, quando orava a Deus, em sua misericórdia, Ele trouxe à minha mente o problema que discutimos na casa daquele casal amigo. A frase não estamos sendo alimentados não foi uma frase isolada naquela noite, mas continuamente frequentava meus pensamentos, até mesmo quando eu estava sentado ouvindo a pregação do meu pastor durante os cultos. À medida que eu ponderei a minha presente fome de não estar sendo alimentado, o Espírito Santo firmemente me informou: o problema não está no seu pastor, o problema está em você. Quantos crentes, por falta de alimentação espiritual, eles abandonam a fé, eles, deixam de seguir o Senhor, olham para o homem, olha mais para o homem do que para Deus. E aí é que vem a confusão, perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Submissão à nossa liderança. Lá em Hebreus capítulo 13, 17. Por exemplo, biblicamente falando, numa casa, quem é o cabeça? O marido, não é a esposa, é o marido. Ainda que a esposa ganhe mais, ainda que ela tenha maior formatura, mas o cabeça é o esposo. Ainda que a esposa seja uma juíza, uma desembargadora, uma advogada, seja lá o que ela foi, o marido foi um pedreiro, mas o cabeça daquela família é o esposo. Então a Bíblia, ela fala sobre isso: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. Hebreus 13, 17a. Porque muitos líderes não conseguem que seus liderados se submetam à sua liderança. Você pode pensar em várias respostas, quem sabe até as mais desculpas do que resposta. É sempre mais fácil falarmos: fulano é insubmisso e não aceita a minha liderança. Ou ainda, as pessoas não me enxergam como líder, como seu líder. No entanto, que enfatiza que eu creio que liderança não é dada, e sim conquistada. Tem pessoas que querem conquistar dizendo: sou eu que mando, a autoridade aqui sou eu. A autoridade, ela se conquista. O respeito vem com a autoridade que a pessoa tem em si, sem porém cobrar. Só em olhar, a pessoa já sabe que aquele ali é uma autoridade divina e todos têm que estar submissos a ele. Então, veja só, nós podemos ver na vida de Davi
que ele nunca reivindicou a sua liderança e nem disse que ele tinha sido ungido rei, mas as pessoas reconheceram a sua liderança. E olha que Davi tinha sido ungido como um homem que ia assumir o trono no lugar de Saul, mas mesmo assim ele nunca disse isso a ninguém. Uma das coisas que tenho aprendido no meu tempo de caminhada com Deus, no meu ministério, é que os seus liderados serão aquilo que você é como seu líder. Aprendeu isso aí? Deu para captar? Uma das coisas que tenho aprendido no meu tempo de caminhada com Deus é que seus liderados serão aquilo que você é com seu líder. Se você é submisso ao seu líder, você será com os seus liderados. Seus liderados será com você. Como você tem se portado, não apenas diante, mas também longe do seu líder? Você tem protegido as coisas do seu líder? Ou você é o primeiro a atacá-lo quando ele está longe ou vulnerável? Você sabe o que quer dizer isso? Você fala mal do seu líder para enfraquecer a sua autoridade diante das outras pessoas. Ah, meu líder é fraco. Ah, você não deveria falar isso com fulano. Você rebaixar o seu líder na frente de outras pessoas. Então preste atenção. Eu não quero ser redundante, mas preciso enfatizar o seguinte: o que você tem feito ao seu líder? E o que seu líder farão a você? Você pode achar que estou sendo radical, mas não. Sendo bíblico e o princípio da semeadura e ceifa, não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, 1 e 2. Portanto, meu querido, eu quero convidá-lo a observar, a aprender com 4 grandes exemplos bíblicos de fidelidade aos líderes. Daqui a pouco, na segunda parte dessa mensagem, em nome de Jesus.